sou Silvana Stossen, do Capital em Foco, no ar, para mais um programa especial e desta vez para homenagear o mês do trabalhador. E esse bloco é com Dr. Darko. Seja bem-vindo, Dr. Darko. É Obrigado. graduado em magistério, estudou psicopedagogia, conheceu a PNL, Programação Neurolinguística, em 1999, graduado em administração em 2009, estudou desenvolvimento humano, cursou hipnose na Academia de Hipnose Carreriana, concluiu a Hypnotherapy, curso no HNI, Hipnose Motivação, eu explico por inglês aqui o espanhol, mas tudo bem. Instituto College of Hypnotherapy, Faculdade de Hipnoterapia, que fica em Carolina, Califórnia, Estados Unidos. Depois me corrige. Olá, doutor Darko, seja bem-vindo ao Capital em Foco no ar. Quem está no divã do Capital em Foco agora é o senhor, e não eu. Vamos falar aqui sobre relações no trabalho, porque mudou um pouco o ambiente nesse último ano, e por mais que a gente não queira falar sobre muito mais pandemia, mas como a gente, como se diz, a relação deixou de ser mais presencial e virou uma relação virtual, não tem como a gente, de repente, não comentar sobre isso. E a questão hoje era falar um pouquinho sobre pessoas tóxicas. Então, logo na primeira pergunta, eu gostaria, antes de fazer a primeira pergunta, gostaria que o senhor falasse um pouquinho de você, né? Desculpa. Se apresenta aí para o pessoal, porque o senhor já esteve com a gente, muita gente já lhe conhece. Então, fale um pouquinho de ti antes. Desculpa. Pode falar. Tranquilo. Olha só, eu trabalho com desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais e transtornos do aprendizado. Essa é a minha área de atuação. Ou seja, as pessoas que querem potencializar suas capacidades envolvendo o desenvolvimento humano, as pessoas que querem trabalhar questões de problemas psicoemocionais, problemas da mente, problemas de ordem psicossomática e as questões dos transtornos do aprendizado, ou seja, as questões que envolvem o aprender sempre, né? Essa é a minha área de atuação. Agradeço você pelo convite, por a gente poder estar juntos, e é uma honra poder estar aqui com você nesse programa tão importante que tem feito grandes contribuições para a nossa cidade, tanto em Brasília, no Distrito Federal, quanto em outros locais onde as pessoas também assistem no Brasil e até fora do Brasil. Muito obrigado pelo convite, Silvana e a equipe. Imagina, imagina, a gente está aqui para isso. Então, vou fazer logo a primeira pergunta, e o assunto o senhor já tem noção. Doutor Darko, então, neste último ano que eu estava falando, devido à pandemia, o cenário do ambiente de trabalho de muitos escritórios mudou, passou a ser virtual. Mesmo assim, as relações pessoais continuaram a existir e, portanto, conflitos também. Pergunto, esses conflitos pioraram com a falta da presença física das pessoas? Eu acredito que não. Eu acho que eles se tornaram diferentes. Eu acho que as pessoas estavam antes juntas e aí essa convivência diária, ela fazia com que esses conflitos ficassem mais frequentes e com que as relações mais próximas se tornassem, digamos assim, mais espinhosas e às vezes até mais tóxicas. Esse contexto de pandemia, em situações em que as pessoas estão trabalhando em home office, alguns híbridos trabalham home office, têm reuniões presenciais lá na empresa, na organização, elas fazem com que esse certo distanciamento, de alguma maneira, deixe as pessoas tendo que lidar com suas próprias questões e de maneira que, quando elas voltam ao trabalho, às vezes elas vêm com situações em atraso ou com dificuldades de comunicação que não se estabeleceu enquanto elas estavam home office. Bom, se por um lado, então, a pessoa em casa, ela não tendo contato com os colegas, ela não desenvolve essa relação tóxica, por outro lado também, quando ela está em casa e volta ao trabalho, eventualmente, em situações híbridas, reuniões dentro das organizações, a pessoa já traz tudo aquilo acumulado que ela não viveu dentro das relações e também não trabalhou e não construiu. Então, para esse fim, a coisa mais importante é a seguinte: primeiro, que as pessoas resolvam suas questões, porque pessoas machucadas machucam pessoas feridas ferem pessoas tóxicas que viveram, experienciaram emoções e sentimentos tóxicos ao longo de sua vida e experiências, elas acabam intoxicando as relações que elas têm. Ou seja, imagina uma pessoa que viveu em um ambiente tóxico, com família tóxica, com pais tóxicos, com irmãos tóxicos, com parentes, tios, primos tóxicos, tias e por aí adiante.
Então, a pessoa carrega emoções tóxicas ao longo da vida toda dela e ela foi se desenvolvendo essa toxicidade pessoal. E aí, com isso, a pessoa, nas relações que ela tem, ela acaba se tornando tóxica. Então, o primeiro ponto importante é as pessoas procurarem ajuda para resolver suas questões. Reconhecer que, às vezes, elas são pessoas tóxicas e que isso não tem nenhum problema em reconhecer, tem o problema em não enfrentar, não encarar, não resolver, para que ela torne o ambiente mais saudável em todos os locais onde elas vivem. Eu costumo dizer que pessoas psicoemocionalmente saudáveis constroem relacionamentos mais saudáveis. Então, a pessoa tóxica, ela deve procurar se perceber, deve observar o ambiente, as pessoas, situações e procurar ajuda. E os colegas que vivem com essa pessoa, ela precisa, entendeu? Ajudar essa pessoa a se tornar um ser humano melhor. Essa é a ideia. Mas então, assim, a segunda pergunta que eu ia fazer está praticamente respondida, então, que essas pessoas que têm dificuldade, então, de se relacionar no trabalho ou até socialmente, necessariamente, aí vamos tentar separar a pessoa má da pessoa tóxica. Elas são pessoas más ou pessoas tóxicas? São aparentemente coisas diferentes, mas que elas têm uma interseção entre si. Vamos lá. A pessoa má, geralmente, ela pode se tornar uma pessoa tóxica, no sentido de estar contaminando o ambiente. Ou seja, a maldade do ser humano tem a ver com as coisas que ela faz que prejudica o outro. A pessoa tóxica tem a ver com as atitudes dela que contaminam, que criam atrito, confusão e, digamos assim, conflitos organizacionais, né? Então, o que acontece? A pessoa má, ela se torna tóxica quando a maldade dela, quando o que ela faz de ruim para o outro, contamina as pessoas de maneira em que gera conflitos. O oposto também acontece. A pessoa tóxica, ela pode, criando conflitos, gerar situações ruins. Então, apesar das coisas serem diferentes, elas têm um momento em que tem interseção entre elas. Elas são diferentes no conceito, mas na prática, elas acabam uma desdobrando na outra quando isso se destrincha ao longo do tempo. Então, é preciso que a gente, para que a gente possa encarar isso, a gente não deve, não precisa buscar saber se essa pessoa é má ou se ela é tóxica. O importante saber é que se o que ela está fazendo mal para uma pessoa ou para um grupo, isso já é ruim e precisa ser tratado. E essas pessoas, em geral, elas precisam de ajuda. E, assim, por exemplo, nós estamos trabalhando, nos relacionando, a gente sabe, por exemplo, assim, listar uma característica dessas pessoas, existe uma lista definida para você ter alguns sinais de que aquela pessoa é tóxica, que a gente não tem um distanciamento, ou mesmo dizer assim, olha, essa pessoa precisa de ajuda. Perfeito. Olha só, uma das coisas mais frequentes que uma pessoa tóxica tem é que tudo que ela se envolve tem problema. Todo empreitada, todo projeto, todo trabalho, essa pessoa estando dentro, ela gera conflito. E ela não estando dentro, as situações transcorrem normalmente, com todo o processo em harmonia e tranquilidade. A outra característica é que essa pessoa ela cria, dentro do contexto, dentro da situação, dos grupos, ela cria sempre conflitos. Ela é quem levanta os conflitos, ela é quem põe os conflitos, ela é quem questiona tudo. Geralmente, inclusive, com um ar de boa intenção. Algo do tipo, olha, eu não quero me meter, não, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Então, a pessoa tóxica, ela nunca quer se meter em nada, ela nunca quer atrapalhar, ela tem sempre boas intenções. Olha, eu não quero me meter, não, entendeu? E ela sempre está trabalhando, ela tem um motivo não, porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho, entendeu? Eu só quero trabalhar, eu só quero o bem de todo mundo. Ela é sempre uma pessoa bem intencionada. Mas não foi só isso que ele falou, não, viu? Ele falou isso, também aquilo outro e tal. Olha, e se eu fosse você, eu ficava ligado. Porque, assim, eu estou lhe falando isso, não é que eu queira fofocar dele. Eu até gosto muito dele, aí defende a pessoa que ela vai falar mal. Mas olha só, essa pessoa ele é muito perigosa. Eu estou falando isso que eu gosto de você, porque eu tenho um carinho enorme por você, porque você sabe que a gente se dá bem. E a pessoa cria esse clima de quem está querendo ajudar. E ela dissemina esse veneno, falando mal do outro. É importante todas as pessoas que trabalham com a pessoa tóxica ou com a pessoa malévola saber de uma coisa. Se uma pessoa fala mal de alguém para você, é bem provável que ela também venha falar mal de você para outra pessoa. Então, essa pessoa ela não merece credibilidade. Não merece nem que você confirme o que ela disse. E você deve manter dela um distanciamento necessário e possível. Se for possível, não trabalhar com ela em determinadas equipes.
Se não for possível, trabalhar com certo distanciamento no que se chama estritamente profissional, resolvendo as coisas do trabalho, da execução das tarefas, da dinâmica do trabalho, do workflow. Agora, não entre em questões pessoais, do que o outro disse, do que aquele disse. Olha, a maior bobagem, a maior perda de tempo, uma situação que você pode encontrar para você ter problema, é querer ir confirmar o que a pessoa te disse que o outro falou. Não, ela falou, absorve aquela informação, guarda para você. Se a outra pessoa te procurar com a mesma questão, aí você questiona a pessoa se realmente houve essa comunicação e como foi. Ouça o outro lado de quem a pessoa tóxica criticou. A pessoa tóxica falou, por exemplo, do chefe, ou falou de um colega de trabalho. Ouça o outro lado, o chefe ou o colega de trabalho, para ver a versão dele antes de abordar o que a pessoa disse. E mais ainda, confronte as duas versões e não diga que a outra pessoa disse isso, porque senão ela depois vai se defender para essa pessoa e criticar você. Apenas confronte as ideias, sem ter que citar as pessoas, para que você não vá envolvendo tanta gente nesse contexto. E se afaste o máximo possível. No ambiente de trabalho é possível manter uma relação estritamente profissional que lhe proteja de situações pessoais que possam gerar emoções e, em gerando emoções, possam causar problemas dentro das relações. Eu vou abrir um parênteses aqui nas minhas perguntas. Nesse momento virtual, eu acho que até favorece um pouco para essas pessoas aí, elas esconderem um pouco, fazer com que elas façam aparições na tela, às vezes eles podem querer se esconder, não aparecer. Eu não estou podendo falar agora, fazer com que elas escrevam o que elas dizem, né? Porque nesse momento, assim, para elas, virtualmente, pode até ser benéfico. Então, eu acho que nesse momento a gente pode dizer assim, não, liga a sua câmera, né? Quero ver seu rosto, escreve o que você está falando, porque muitas vezes essas pessoas já aprontam presencialmente. Dessa que você está falando aí, às vezes eu fico lembrando de algumas coisas assim, que elas se aproveitam para dizer assim, não, eu escrevi, não escreveu. Né? Então, eu estou tentando lembrar aqui dessa forma, assim, que virtualmente pode até ser. Não é mais ou menos isso, de repente? Virtualmente não pode se aproveitar até dessa forma, uma pessoa tóxica não pode se aproveitar de uma forma de dizer: olha, minha câmera está com problema, mas eu estou falando isso e não estou falando, qualquer coisa, assim, para envenenar ou prejudicar, de repente, um projeto de trabalho de uma equipe, alguma coisa. Uma coisa que você acabou lembrando é o seguinte, é que quando você parte para assuntos extremamente importantes e que pode haver o conflito, se você pede que a pessoa mande para você por escrito, ela terá mais dificuldade de documentar essas informações, porque ela sabe que amanhã não haverá como ela, digamos assim, tergiversar, não haverá como ela sambar em cima disso, modificar a informação, dizer que não disse, que não foi bem assim, e tentar trocar as informações. Ela sabe que escrito estará documentado e que é exatamente aquilo que ela escreveu. Então, ou seja, quando a pessoa entra em assuntos conflituosos que tenham importância dentro do trabalho, peça a ela que documente, que mande por um e-mail, que mande pelo WhatsApp ou por um mensageiro de comunicação interno, tipo Teams, tipo, entendeu? Alguma plataforma. Porque aí a pessoa, tendo isso documentado, fica mais difícil da outra pessoa, que é a pessoa tóxica no caso, distorcer as informações e mudar o que foi dito e depois tentar se resguardar e tudo mais. E ela provavelmente não fará. Ela vai evitar, porque ela sabe que vai ser pega. Então, esse é um ponto extremamente importante que você citou, sim. É você também utilizar a conversa escrita, tanto no momento que nós estamos, né, trabalhando à distância, virtual, remoto, teleassistido, ou mesmo presencial. Eu acho que essa prática de documentar coisas importantes no trabalho pode evitar muitos conflitos. Sim, eu percebo que por trás das redes sociais, inclusive, existem outros tipos de comportamento totalmente diferentes do que são os presenciais. Então, eu imagino que esse tipo de pessoa, ela seja muito diferente também. Ela até tenha oportunidades maiores de ser maior do que ela é na presencial. Então, por isso que eu fico imaginando quando a gente vai falar, né, fica potencializado, né? Nós mesmos, às vezes, exageramos um pouquinho nas nossas redes sociais. Imagina uma pessoa que tem uma índole, né, pouco confiável. Então, por isso que eu quis... Agora, você citou uma coisa importante, adendo, Silvana. Né? Só aproveitando esse gancho seu, você citou uma coisa importante. Algumas pessoas, elas são corajosas para falar em frente à câmera,
ou para falar à distância o que elas pensam, o que elas acham, o que elas querem. E elas não têm a mesma coragem em falar presencialmente, cara a cara com a pessoa. E o oposto também acontece, num grau mais raro, mas acontece, que são pessoas que falam presencialmente, porque ali não tem nada registrado e gravado, e aí quando está virtualmente, elas não têm muita coragem de falar, porque elas têm medo daquilo que está sendo registrado. De todo modo, o assunto cerne da questão nesses exemplos que você citou e que eu estou citando, é que a pessoa tóxica, ela em sua grande parte, é uma pessoa que viveu experiências dolorosas e se acovardou diante da verdade, tanto das suas próprias experiências, em assumir, em identificar, em perceber o que aconteceu, quanto em relação a ter experiências mais saudáveis com o outro. E que essa pessoa precisa ter coragem, que vem da palavra coração. Porque tem gente que falta coragem e sobra covardia, até para ser feliz. E a pessoa tóxica, ela precisa de coragem para encarar os seus príncipes e monstros nesse mundo psicoemocional, onde fantasias e realidades se confundem, e onde todos os príncipes e monstros é a própria pessoa. E ela precisa acolhê-los e tratá-los, para que esses monstros não estejam agredindo as pessoas à volta dela. É bem complexo mesmo. Essas pessoas tóxicas, por exemplo, no ambiente de trabalho, se reconhecidas, né? A pessoa vai lá, reconhece essa coisa toda. Elas podem ser trabalhadas agora por quem, com quem, de que forma. Você já viu o resultado? Tá. Com certeza, essas pessoas podem ser trabalhadas. Eu acredito que ninguém, em sua essência, ele já nasce, entendeu? Um demônio, uma pessoa malévola, uma pessoa destrutiva ou tóxica. Principalmente a questão da tóxica. Ninguém nasce. A pessoa vai se tornando uma pessoa tóxica à medida que vai vivendo experiências tóxicas com outras pessoas tóxicas que geraram isso nela. Ou seja, alguém tóxico, sei lá, um familiar, um colega de trabalho, um relacionamento abusivo, entendeu? Transmite para essa pessoa experiências tóxicas, deixa nela sentimentos, pensamentos, emoções, sentimentos, crenças tóxicos. E essas coisas tóxicas na pessoa intoxica a pessoa e torna ela tóxica, e faz com que ela, se tornando uma pessoa tóxica, vá viver em ambiente de trabalho também uma situação tóxica. Então, quem essa pessoa deve procurar? Se é uma pessoa tóxica, ela deve procurar uma terapia. Pode ser uma psicoterapia, pode ser um psicólogo. Dentro da psicoterapia tem, por exemplo, psicólogos e psicanalistas. Eu costumo dizer que eles são muito parecidos. É como se fossem engenheiros e arquitetos. É como o engenheiro cuida, por exemplo, de estruturas, parte matemática, por exemplo. O arquiteto, ele está mais envolvido com essa parte de decoração, mas ambos constroem casa. A psicologia, ela tem mais teorias, ela tem um monte de caminhos, linhas e formas de pensar. A psicanálise, ela foca na mente, mas ambos estão trabalhando a mente do ser humano no intuito de que o ser humano se torne um ser melhor. Um mais focado na doença da mente, que é a questão, nas doenças que acometem a mente, que é a questão da psicologia. O outro mais focado no desenvolvimento da mente humana, que é a psicanálise. Então, é possível procurar esses dois profissionais, psicólogos e psicanalistas, se o caso, se a pessoa tem sintomas físicos, perturbações mentais, situações do cérebro, entendeu? Em que transtornam ela, então também a ajuda de um psiquiatra pode ser interessante para, com a medicação, remediar o problema e seus sintomas até que a causa seja tratada, e nunca como uma maneira definitiva para tomar remédio para o resto da vida sem buscar a causa do problema, né? Agora, se a pessoa, sendo tóxica, foi desenvolvendo transtornos de personalidade, que é uma outra coisa que depois a gente pode fazer uma entrevista só sobre esse assunto, se você quiser, que gera, entendeu, pessoas muito tóxicas e que faz com que a pessoa transtorne tanto a própria vida quanto a outra, esses transtornos de personalidade, que faz a própria pessoa nem se perceber, entendeu, dentro do contexto, e, portanto, tornar mais difícil ela ser uma pessoa menos tóxica ou buscar ajuda. Então, essa pessoa precisaria de um trabalho ainda mais profundo com esses profissionais e, talvez, no início, a depender dos sintomas físicos e mentais, psicológicos, psicoemocionais, somáticos e cerebrais, né, ela precisa de um acompanhamento com um psiquiatra, nem que seja para acompanhar e, se for o caso, em algum momento, entrar com um remédio para evitar uma psicose. Geralmente, essas psicoses, essas crises, é que faz a pessoa entrar num aspecto agudo, onde essa toxicidade pode se tornar extremamente grave. Essa pessoa pode, sim, se ajudar.
E olha, para as pessoas que vivem com esse tipo de pessoa, seja em casa ou no trabalho, que é o foco, inclusive, hoje, que é a questão do trabalho, o mais importante é que você ajude essa pessoa. É que você perceba que essa pessoa ela está em perigo. E uma pessoa em perigo, ela se torna perigosa. Então, ou seja, ajude essa pessoa. Pense que ela está em perigo, que ela está carregando uma dinamite, barril de pólvora, de coisas tóxicas, de emoções, sentimentos, pensamentos, crenças, experiências dentro dela, e que ela está para explodir o tempo todo. E que por isso que ela vive explodindo. E que essa pessoa bem trabalhada, com acolhimento, com atenção, com carinho, com discernimento, com certa dose de paciência, com uma postura profissional, com uma postura humana de querer ajudar e demonstrar para ela que não tem ninguém contra ela, não tem ninguém perseguindo ela, não tem ninguém achando ela pior do que as outras pessoas, não tem ninguém, nada disso, que apenas as pessoas querem ajudá-la e trabalhar com ela e viver bem com ela, e que se precisar de ajuda está à disposição, e encaminhar, indicar um tratamento, quando a pessoa abrir espaço para isso, entendeu? Sempre se pôr à disposição e mostrar para essa pessoa que as coisas que ela faz, que transtornam o ambiente de trabalho e as pessoas, não é ela, não é a essência dela, não é quem ela é um ser humano melhor e pode ser um ser humano melhor. É você sempre ajudar essa pessoa que vive, essa pessoa tóxica, a acreditar em si mesma, de que ela pode ser um ser humano melhor para tornar esse ambiente melhor, porque foi exatamente isso que fizeram ela desacreditar lá atrás. As pessoas, de tanto machucá-la, de tanto magoá-la, de tanto perturbá-la, de tanto fazer mal a ela, de tanto torná-la tóxica, fez essa pessoa tóxica acreditar que ela não é um ser humano bom, que ela não pode ser uma pessoa melhor, que ninguém se importa com ela, que todo mundo está perseguindo ela, criticando ela, indo atrás dela, e essa pessoa, então, vive o tempo todo armada e se defendendo. E muitas vezes, tentando se defender, ela acaba apunhalando a outra pessoa. Então, é mostrar para essa pessoa, está todo mundo à disposição para ajudar, ela é um ser humano bom e pode ser sempre um ser humano melhor, e ajudá-la a procurar ajuda, sim. Eu tenho vários casos que eu vejo desse tipo, o tempo todo, entendeu? Então já passou por um caso positivo de alguém que tenha sido trabalhado, que tenha passado um pouco tempo da vida sendo tóxico e que, de repente, resolveu mudar. Tem esse trabalho, graças a Deus, tem um resultado importante. Eu vejo isso diariamente, constantemente no consultório. Na vida também conheci pessoas assim, tanto em ambientes onde tive amizades, onde prestei serviço, consultoria, trabalho. Eu vi muitas pessoas assim. No caminho da vida, vi pessoas tóxicas, de relações com amigos meus, que depois essa pessoa me procurou para pedir ajuda. Depois, quando me perguntaram a família, você acha que essa pessoa tem jeito, essa pessoa tão malévola, tão diabólica? Eu disse, não, eu tenho certeza, eu trato as pessoas diariamente. Mas você acha que uma pessoa ruim como essa merece ajuda? Porque é o que as pessoas também se perguntam. E eu disse, é melhor uma pessoa como essa, que está diabolicamente, no sentido prático, não espiritual, né, mas no sentido prático, destruindo a vida das pessoas, ela curada, sarada, cicatrizada, restaurada e voltando à sua essência de uma pessoa boa que ela pode ser, e nós darmos ao mundo uma pessoa melhor, do que a gente dizer que essa pessoa é tão ruim e não merece tratamento. É o contrário. Por ser tão ruim, ela precisa do tratamento para que ela se torne um ser humano melhor e viva nas relações uma relação melhor, inclusive com a gente. Então, assim, eu disse, traga ela, vamos tratar. E aí, ela me procurando, a gente acabou fazendo um trabalho e rapidamente ela voltou à sua essência. Então, esse é um exemplo prático da vida e também do consultório. Então, assim, com certeza, as pessoas podem ser ajudadas. Eu não acredito que ninguém é malévolo em sua essência. Eu acredito que as pessoas são capazes. Até mesmo os psicopatas, que são coisas que as pessoas citam bem, as pessoas têm um entendimento errado. Elas acreditam que psicopata é a pessoa que não sente emoções. Na verdade, não. Psicopata é a pessoa que tem dificuldade de expressar suas emoções. E dificuldade, principalmente, de sentir empatia. Por isso, ela causa tortura. Então, ou seja, não há um ser nessa terra que não sinta emoções. Todos sentem e expressam. As plantas, minerais, experimentos já mostraram isso. Então, ou seja, até um animal, você trata bem uma planta, você rega ela, você conversa com ela, ela floreia, ela cresce, ela se desenvolve. Um animal não precisa dizer. Quem não tem uma experiência afetiva com um animal, com um cachorrinho, com um gato, com algum pet, né? Então, assim, todos os seres na Terra sentem e expressam emoções. As emoções são as coisas mais lindas, íntimas e preciosas que um ser pode expressar. Agora, os psicopatas, por conta de todo o histórico e até por conta de modificações químicas que esse histórico gerou na pessoa, eles carregam essa dificuldade de expressar as emoções e principalmente sentir empatia. Mesmo essas pessoas podem melhorar bastante
E como a gente não sabe tudo sobre psicopatia, então talvez eles possam até voltar à sua essência. Historicamente, a gente não tem casos de psicopatas que voltaram à sua essência, a essência de uma pessoa boa ou se tornar alguém melhor. Mas a gente tem certeza que essas pessoas se tornam pessoas melhores. E é possível todo mundo se tornar melhor se precisar e buscar, se quiser e buscar ajuda. Eu até acompanhei aquela votação no STF sobre a consciência dos animais, quando eles estavam decidindo que não deveriam sacrificar animais porque eles teriam consciência sobre isso. Sobre Agora, verdade. E a gente está falando aqui, e se o tóxico sou eu? Porque a gente está falando aqui da gente reconhecer nas pessoas se elas são tóxicas, e pá. E quando eu tenho que reconhecer em mim se eu sou tóxica, é difícil. Olha só, se criou uma série de categorias de pessoas tóxicas com variações diversas, né? Para que as pessoas tentem ter, digamos assim, um manual, um esquema, um conjunto de sintomas ou características e elas possam se identificar. E, assim, isso tudo é um assunto muito longo e muito científico, às vezes até pouco prático. Sendo bem prático, o que é uma pessoa tóxica e como eu identifico se eu sou essa pessoa? Já que eu estou buscando olhar no outro, então como que eu me olho no espelho? Que é o que você está perguntando, não é isso? Isso. A primeira coisa é o seguinte, você tem relações, a pessoa que está se fazendo a pergunta, a pessoa que está olhando no espelho, igual eu estou aqui olhando para essa câmera, e estou vendo a minha imagem e a sua. Quando eu olho para a minha imagem no espelho, na mente, no espelho da vida, no espelho interior, como é que eu me identifico? A pergunta é a seguinte, eu tenho relações de conflitos constantemente com as pessoas? Se eu tenho, é um indicativo de que eu estou gerando algum tipo de conflito. Porque, veja bem, se uma pessoa fala algo de mim, pode ser que ela esteja certa e pode ser que ela esteja errada. Se duas pessoas falam algo de mim, pode ser que tenha alguma coisa aí. Se muitas pessoas falam algo de mim, é bem provável que essa situação ou seja verdade sobre mim, ou que eu transmita essa mensagem, mesmo que equivocadamente, sobre mim. Agora, se todo mundo, ou seja, um número muito considerável, gigante, falar a mesma coisa e ao longo de vida na minha história no tempo, então é bem provável que haja, no mínimo, algum problema aí, ou que essas pessoas estejam de alguma maneira certas na percepção da imagem que a outra pessoa que eu estou transmitindo. Então, a primeira coisa a pensar é o seguinte, ao longo da minha vida, eu tive mais relações conflituosas ou boas? Se as relações, a maioria foram conflituosas, então a pergunta é, eu estou gerando esses conflitos de alguma maneira? Seja porque eu gero o conflito e percebo isso, ou porque a pessoa acaba conflitando comigo e eu acho que ela gerou o conflito? Ou seja, será que todo mundo é conflituoso na relação comigo, ou sou eu que permito isso, expresso isso e manifesto isso com algum comportamento, atitude, ou até uma atitude mental, uma maneira de se comunicar, um jeito de falar, alguma coisa? Essa é uma pergunta importante. Na sequência, a próxima pergunta que você pode fazer para perceber se você é uma pessoa tóxica é, ao se relacionar com as pessoas, você vai ferindo pessoas, você vai machucando pessoas, você vai deixando pessoas adoecidas nas relações com você? E essa resposta é sim, então é bem provável que além de você fazer mal às pessoas, você também seja tóxico. A última pergunta que eu acho que cabe aqui nesse momento fazer é a seguinte, ao longo da vida, eu fiz mais as pessoas felizes ou eu machuquei mais as pessoas? Eu tive com que frequência isso? Se você chegar à percepção, ao autoanálise de que você fez mal às pessoas, que as pessoas se feriram se relacionando com você, a questão não é desistir das relações. Como muitas pessoas dizem, então eu não presto, eu não tenho jeito, eu não tenho conserto, eu não tenho solução, eu vou me matar, eu vou desistir, não quero mais saber de ninguém, não. Isso acontece muito, não só no ambiente de trabalho, eu não vou falar com ninguém, não, eu não vou procurar mais emprego, aí se isola dentro de casa e entra tão grande, ou quer montar uma empresa e aí aquela pessoa tóxica que montou uma empresa, entendeu? Começa a maltratar, chicotear, fazer mal aos funcionários, ferir, machucar todo mundo, as pessoas. A solução não é essa. Então eu vou passar no concurso público para eu ter estabilidade e poder fazer isso dia eterno até aposentar e machucar a gente sem ninguém mandar embora. A pessoa se sente no poder, se sente na capacidade de machucar sem consequências de ser demitido, a não ser que haja um processo administrativo que venha incorrer numa demissão. Ou nos relacionamentos. Também não vou namorar ninguém, não vou noivar ninguém, não quero mais ninguém, não vou casar, não quero saber, não, porque eu sou uma pessoa ruim, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, todo mundo me fala. A questão não é essa. Entendeu? A questão é se tornar uma pessoa psicoemocionalmente saudável para construir relacionamentos saudáveis.
E a minha pergunta que eu faço para a pessoa que está nessa vibe, nesse entendimento, nessa forma de ver o mundo, é a seguinte: você tem coragem, que vem da palavra coração, entendeu? Para encarar suas questões com o desejo veemente e sincero de se tornar uma pessoa melhor e resolver suas questões tóxicas e desintoxicar o seu ser para ser um ser humano melhor e construir relações melhores, a começar com você e depois com quem está à sua volta, ou você sobra covardia e falta de coragem, incapacidade, medo, todo tipo de inércia para que você não se mova e queira ser um ser humano melhor. Você tem coragem ou você tem medo? Você vai ficar nessa história de que todo mundo está errado ou você vai buscar melhorar cada dia o ser humano que você é, dia após dia, a si mesmo? Você vai ficar questionando o mundo e a sua visão de mundo ou você vai avaliar e ressignificar o seu modo de ver o mundo e as pessoas? Você vai ficar nessa história de que não adianta ou você vai persistir? Você vai ficar na preguiça de trabalhar o seu ser e sofrer as consequências ao resto da vida e vir a dizer que a vida não presta e que nada dá certo, ou você vai enfrentar seus próprios demônios? Essa é a minha questão para quem ouve esse momento da nossa entrevista e faz conosco essa reflexão, porque é muito cômodo para a pessoa tóxica viver maltratando as pessoas, entendeu? Mas é também muito ruim para as relações que essa pessoa constitui e ela vai fechando caminhos e portas ao longo da vida e sofrendo consequências. E as outras pessoas sofrem também. Então, essa pessoa vai parar com isso e vai enfrentar suas questões ou ela vai querer se manter assim? Essa é a questão. Então, acho que vale o que você está dizendo. Cada um olhar para si e ver quão tóxico ou quão doentio essa pessoa é em algum contexto de relação e o outro também, para que você possa, discernindo a si mesmo e o outro, construir melhores relações. É bom sempre olhar no espelho, né, deputado? Independente de qualquer coisa. Olhe no espelho. Muito bom. Agora, sim, para finalizar, já explorei demais esse divã de hoje. Doutor Darko, fale um pouco sobre a sua experiência nas relações humanas no trabalho, no ambiente de trabalho, e principalmente sua avaliação dessas últimas relações aí, nesse último ano aí de pandemia. Algum fato lhe chamou a atenção dentro desse panorama de trabalho, desse último ano? Alguma coisa assim que você possa querer evidenciar para a gente? Sobre as experiências no ambiente de trabalho, para homenagear o trabalhador, o trabalho, né? Assim, alguma coisa que você queira evidenciar para a gente deixar aí? Perfeito. Além de tudo que já dissemos sobre o ambiente de trabalho, eu tenho percebido que, na verdade, o ambiente de trabalho ele é construído pelas pessoas que neles estão e suas experiências antes de chegarem ali. Então, se a pessoa que ali está teve experiências de vida prazerosas, amorosas, carinhosas, acolhedoras, ela chega lá uma pessoa muito mais educada, muito mais acolhedora, muito mais carinhosa, muito mais prestativa. Se ela teve experiências de dor, de sofrimento, de traumas, de venenos sendo bebidos ao longo de uma vida inteira, como a raiva, como o ódio, como a vingança e etc., essa pessoa chega lá muito armada e cria um ambiente tóxico. É verdade também, e a gente não citou isso e é importante citar, que as organizações, muitas vezes, criam um clima e uma cultura organizacional de competitividade não saudável e que torna o ambiente tóxico, contaminando também as pessoas com experiências negativas ali dentro, e aquelas que estão mais sensíveis a esse sofrimento, elas acabam soltando todos os venenos que carregaram ao longo da vida de outras pessoas que envenenaram a elas. E assim o ambiente se torna tóxico também, porque muitas vezes as organizações criam um clima e uma cultura tóxica, uma competitividade selvagem, aonde não se olha para o ser humano e só para os números. Então, as empresas precisam também ter a sabedoria em sua gestão, por meio dos seus gestores, de criar um ambiente harmonioso, livre de conflitos, ou que os conflitos possam se resolver de maneira melhor e com uma competitividade saudável que enalteçam as pessoas e, ao mesmo tempo, você possa dar o mérito àqueles. Isso é importante. Com a questão da pandemia e o ambiente, a distância, a coisa que eu mais notei é que as pessoas que trabalhavam presencialmente, que eram pessoas tóxicas, ao trabalhar à distância na pandemia, por meios virtuais e online, elas tiveram que conviver sozinhas, muitas vezes, com seus próprios demônios e encarar suas próprias situações e perceber que aquilo que eventualmente, às vezes no fim de semana,
ela percebia no ambiente de casa, junto com os filhos, com o esposo, com a esposa, e que gerava aqueles conflitos eventuais, mas ela se via pouco, só no fim de semana, aumentando agora esses conflitos, porque estão o dia todo em casa, elas vão ter que lidar com esses conflitos dentro de si e dentro das relações. Então, a coisa mais frequente na pandemia é o fato das pessoas estarem trabalhando em casa online, encararem as relações domésticas, marido, esposa, filhos, e pessoas que moram juntos, os pais, por exemplo, e aí a pessoa ter que perceber que ela sempre foi uma pessoa tóxica e que a família só aturava porque só via ela no fim de semana. E agora, vendo todo dia, é preciso construir uma relação melhor. Olha só, verdade. Não tinha pensado nessa linha, não. É verdade, muitos conflitos aconteceram familiares, né? Devido a essa nova posição, né, de home office em casa e tudo mais, não só nas relações de trabalho, mas dentro de casa. Então, você aumentou muito aí, né, separação, as mães com os filhos no colégio, eu te diga, né, mas realmente para os trabalhadores realmente mudou muito e esses conflitos aí passaram a existir mais, procura realmente um profissional como o senhor, né, eu acredito que sim, né? Mas eu acho que também deve vir, eu vou lhe fazer essa pergunta, mas não está nem no script. Então, eu acredito que não vai ser uma mudança que vem para ficar, e eu acredito também que vai haver uma adaptação, então, a gente acaba se adaptando. Vai se adaptar, vamos procurar e vai vir uma coisa aí que as pessoas vão ter um novo tipo de relacionamento para se adaptar, não é isso? Todas as experiências históricas de pós-guerra e pós-pandemia mostraram que houve um avanço tecnológico pós e houve um avanço também no crescimento do aprendizado do ser humano em se relacionar e prever situações para evitar. Então, é bem provável que essas experiências vividas deixem nas pessoas a capacidade de refletir sobre o que elas viveram na época da pandemia, no momento pós-pandemia, e relembrar que aquilo que ela está passando agora, no momento pós-pandemia, uma época foi diferente na época da pandemia. E que, portanto, com esses dois momentos, ela possa contrastar e comparar, conflitar e perceber essas diferenças, para que ela tenha uma análise melhor de si mesma e, portanto, possa tomar uma decisão. É aquela lembrança do tipo, poxa, eu sempre trabalhei de sol a sol e eu achei que as coisas eram assim. E quando agora eu passei a trabalhar em casa, eu percebi um outro cenário que eu não tinha percebido. E agora que eu voltei a trabalhar no escritório, né, ou parte à distância e parte presencial, eu percebi que em outra época foi diferente na época da pandemia. Então, posto isso, a única realidade que antes eu conhecia, antes da pandemia, não é a única realidade. Existem outras faces dessa mesma verdade no prisma da existência. E assim sendo, eu posso buscar o que dos dois mundos, antes da pandemia e antes da pandemia, pandemia e pós-pandemia, né, que os períodos presenciais, antes da pandemia e pós-pandemia. E o momento pandemia, eu posso pegar esses dois momentos e comparar, que é o momento presencial e online, e verificar a minha rotina de vida, como que essa rotina de vida me fez ter percepções diferentes. Então, eu acho que algumas coisas vão ficar, que é o avanço rápido da tecnologia nos permitiu comunicações melhores, mais eficientes, com melhor economia de tempo, com melhor economia de logística, isso deve ficar e deve ampliar. Eu acho que as melhoras que o ser humano percebeu, para aqueles que têm o veemente desejo de desenvolver um ser humano melhor, eles vão continuar trabalhando isso, e para aqueles que estão acomodados, eu acho que eles também vão se adaptar na coisa ruim, no que era antes, e seguir com o conformismo do que estava. Eu, inclusive, tenho ouvido pessoas dizer o seguinte, eu estou muito alegre, que esse momento de isolamento ainda não acabou totalmente e que a pandemia não encerrou, porque quando voltar eu vou ter que, de fato, assumir uma outra postura que eu não quero. Então, ou seja, as pessoas já sabem disso e elas estão se preparando para poder ter que voltar a essa outra postura, alguns para o mal e outros para o bem. Agora, cabe cada um buscar ser sempre melhor, nunca fazer o mal e fazer sempre o bem. Doutor Darcy, não sei como lhe agradecer, foi muito bom, foi bem esclarecedora, foi assim, nossa, uma delícia esse programa. As portas estão abertas, como você disse, a gente tem assunto que não acaba mais para o programa aí, né? Espero que você volte. É verdade. Foi
traga mais coisas boas para a gente, tá? E obrigada por participar desse programa em homenagem ao trabalho, aos trabalhadores. Tá ok? Perfeito. Beijo grande. Eu também agradeço. Eu também agradeço o seu convite. É uma honra ter esse momento de entrevista com uma pessoa prestigiadíssima como você, que trabalhou em grandes emissoras do nosso país, que prestou serviços na área da comunicação, do jornalismo, das notícias, inclusive às vezes na frente, às vezes nos bastidores, mas sempre desenvolvendo grandes projetos e que tem seguido, inclusive, dando oportunidade desse país, dessa cidade, dessa capital, desse estado, desse lugar e online para o mundo poder comunicar coisas importantes. Junto com você, eu parabenizo a todos os trabalhadores que trabalham e que eu entendo que o trabalho ele dignifica mesmo o homem, dignifica os seus atos, dignifica a sua história, dignifica a construção do ser humano, e todo trabalhador, para mim, é muito digno e honrado, e independente do que ele faça no trabalho, tem o seu valor muito grande. O que seríamos de nós sem o padeiro, por exemplo, que prepara o pão de cada dia para que a gente tenha um café gostoso com a família? O que seríamos de nós sem aquela ajudante doméstica que cuida das coisas para a gente, organiza, que é muito mais que uma organize, muito mais que uma gestora do lar, uma pessoa que nos dá um apoio, muitas vezes o braço direito, é quem salva situações do nosso dia. O que seríamos de nós sem aquele chefe ou aquela chefe maravilhoso ou maravilhosa que nos acolhe, que melhora o nosso dia, que facilita o nosso trabalho, que torna o nosso dia melhor? Independente do seu grau de hierarquia no trabalho ou no serviço, eu quero parabenizar vocês, todos os trabalhadores, cada um tem sua importância, e dizer, reconheça com gratidão quem você é e dignifique-se no sentimento de que você tem importância. Não pense que você está fazendo esse trabalho ou essa tarefa. Coloque isso além. Eu não penso, por exemplo, que eu atendo pessoas na área psicoemocional. Eu penso que cada dia eu estou à disposição para ajudar as pessoas a diminuir o seu sofrimento e se tornar um ser humano melhor. E isso torna a minha missão de vida no trabalho muito mais do que um atendente de pessoas nas áreas psicoemocionais ou nas áreas psicoterapêuticas. Isso me torna um outro ser humano, cuidando de um outro ser humano e buscando ser um ser humano melhor enquanto ajudo o outro também nesse processo. E assim torna-se um processo muito maior. Então veja o que você faz como algo grande, porque se você não vê, você não dará sentido ao seu trabalho. E aí você não percebendo o sentido, você também não irá ter felicidade. Antes de você fazer o que você gosta, primeiro aprenda a gostar do que você faz. E aí, gostando do que você faz, você vai começar a fazer o que você gosta. E aí você rapidamente vai estar fazendo o que você gosta e vai ser muito feliz. Assim, muito obrigado, Silvana, a toda a sua equipe que está nos bastidores ajudando a gente, tanto à distância quanto aí presencialmente, a todo mundo que patrocina o seu trabalho, inclusive eu acho que o seu trabalho tem que ser muito patrocinado, porque tem realmente uma mensagem importantíssima, e fica minha palavra de carinho, é uma honra estar aqui com uma pessoa tão fantástica como você, com histórico e uma biografia tão brilhante. Fechou com chave de ouro o nosso programa, e eu não sei como agradecer a todos. A gente vai fazer outros programas, com certeza, Capital e Foco conectando pessoas, histórias e profissões. Ficou lindo esse fechamento. Espero encontrar com vocês em breve. Um beijo grande de toda a equipe, de todos os nossos apoiadores. Tchau.